Sejam muito bem-vindos ao canal, que é dedicado aos fãs de Light Novel com mundos de cultivo e matança. Vamos para a novel. O tempo passou na caverna secreta de Água e Lua. As 9 salas que levavam ao terceiro andar eram muito mais perigosas e problemáticas do que as anteriores. O progresso do bandido do leque voador, Mestre Bi e do grupo do pirata calvo do sangue cortado era extremamente lento, enquanto a velocidade de Zhao Feng e Mestre Yun superava facilmente a dos mestres de mecanismos normais. Enquanto as 3 partes avançavam lentamente pelas 9 salas, Zhao Feng estava cultivando. A primeira coisa que ele consumiu foi o líquido sagrado das 100 flores. O líquido sagrado das 100 flores era um item secreto criado pelo capítulo das 100 flores e ajudava a melhorar a taxa de transmutação da força verdadeira em Ki do espírito verdadeiro. Era tecnicamente uma versão aprimorada da pílula do derramamento espiritual. O efeito do líquido sagrado das 100 flores era mais forte do que o da pílula do derramamento espiritual, mas a melhor característica era o fato de que a energia era liberada lentamente. Assim, quando os cultivadores o consumiam, não desestabilizava sua fundação. Meu nível de energia mental é extremamente poderoso e não é mais fraco do que o de um especialista normal do reino do espírito verdadeiro. Não importa se eu consumir pílulas espirituais. Zhao Feng circulou sua força verdadeira com firmeza. Depois de tomar o líquido sagrado das 100 flores, Zhao Feng sentiu a força verdadeira em seu corpo passar por uma mudança, e essa mudança também ocorreria em sua carne. O líquido sagrado das 100 flores não era turbulento, e Zhao Feng sentiu seu cultivo se aproximar do auge do 7º céu. Nesse momento, Mestre Yun também havia chegado ao último ponto na resolução dos mecanismos ao redor do caixão. Zhao Feng levantou-se e tirou sua tapa-olho, utilizando totalmente seu olho espiritual divino para inspecionar cada detalhe a fim de ajudar Mestre Yun. Mestre Yun soltou um suspiro. Os mecanismos centrais do terceiro andar eram mais difíceis do que ele imaginara, e suas habilidades foram levadas ao limite. No entanto, com a ajuda de Zhao Feng, metade da pressão foi aliviada. Uma luz multicolorida começou a brilhar no caixão de cristal, e a tampa do caixão abriu-se automaticamente. Aqueles com fortuna e bênção. É possível ver sua força e sabedoria ao passar pelos mecanismos e chegar aqui. Se possível, espero que você, a pessoa que receberá minha herança, me ajude a fazer algo. Uma voz calma de um homem soou, e as figuras de Zhao Feng e Mestre Yun congelaram enquanto encaravam o caixão de cristal. Dentro do caixão de cristal, o cadáver do pirata da lua d'água levantou-se lentamente, com olhos honestos. Isso poderia ser a técnica da reforma do passado da herança do legado celestial. Mestre Yun inspirou fundo enquanto encarava o pirata da lua d'água, que parecia voltar à vida. Nesse momento, uma aura de vida emergiu do corpo do pirata da lua d'água, e uma voz saiu de sua boca. No entanto, toda a ação parecia ter sido preparada antes de sua morte e estava sendo reproduzida sob certas condições. Minha vontade está no lótus precioso das 3 flores. Quanto à Bíblia preciosa da flor mística, esta é uma habilidade sagrada do caminho maligno e precisa do sangue de Yin para ser aberta. Se alguém usar força, fará com que toda a caverna de água e lua desmorone. Depois de falar, o pirata da lua d'água olhou ao redor antes de deitar-se novamente, e a aura de vida em seu corpo desapareceu. Zhao Feng não pôde evitar exclamar e suspirar. A herança do legado celestial até tinha métodos para reproduzir o passado dos mortos. Tudo estava indo de acordo com o plano de Zhao Feng, e a única coisa fora das expectativas era que a Bíblia preciosa da flor mística precisava do sangue de Yin para ser aberta. O que é o sangue de Yin? Zhao Feng perguntou com curiosidade enquanto rapidamente recolhia todos os itens dentro do caixão de cristal. O gatinho ladrão estava cheio de empolgação enquanto pulava dentro do caixão e ao redor do cadáver do pirata da lua d'água, coletando os itens preciosos. O sangue de Yin é o sangue virginal de uma garota com um certo tipo de corpo. Mestre Yun tossiu enquanto explicava com constrangimento. Zhao Feng finalmente entendeu por que Mestre Bi quisera trazer Bi Qiaoyu junto. Além disso, Bi Qiaoyu também aprenderá sobre mecanismos com Mestre Yun. Um tempo depois, o gato e o humano levaram tudo do caixão de cristal. O item mais precioso era obviamente o lótus precioso das 3 flores, cujo valor excedia o do leque de pêssego do deus Lua e do saco das 100 flores combinados. Além do lótus precioso das 3 flores, havia também uma dúzia de itens cujo valor era pelo menos no nível espiritual. Entre esses, havia 3 itens espirituais de baixo nível e um de nível médio. Todos eram os melhores dos melhores, e seu valor superava em muitos do primeiro e segundo andares. Líquido sagrado da flor mística, criado a partir de 4 líquidos sagrados diferentes, incluindo o líquido sagrado das 100 flores, formando um líquido sagrado supremo e útil para aqueles no reino do espírito verdadeiro compreenderem os grandes daos do céu e da terra e formarem a semente das leis. Aumenta as chances de alcançar o verdadeiro reino místico em 30%. Manto místico do céu Lu, resistente ao fogo e à água. Frio no verão e quente no inverno. Criado a partir do céu Lu e extremamente resistente.
Pode enfraquecer os ataques da força verdadeira e similares. Quase impossível de sofrer danos daqueles abaixo do verdadeiro reino de Senhor. Pílula da extensão da vida, aumenta a vida útil em 50 anos. Nenhum efeito se a morte for por causas não naturais. Cada item à vista era extremamente raro e poderia valer uma cidade inteira. Até os itens espirituais de baixo nível equivaliam várias vezes mais do que outros itens do mesmo nível. Itens como o líquido sagrado da flor mística, o manto místico do céu Lu e a pílula da extensão da vida tinham valor imensurável. O líquido sagrado da flor mística ajudava os cultivadores a alcançar o segundo céu do reino do espírito verdadeiro, o verdadeiro reino místico. Embora o manto místico do céu Lu tecnicamente não fosse considerado um item espiritual, era um item extremamente raro, quase indestrutível, e podia reduzir danos dos ataques da força verdadeira e do ki do espírito verdadeiro. A pílula da extensão da vida podia estender a vida de alguém, isso ia contra a vontade do céu. A vida útil dos mortais era de cerca de 100 anos, e uma pílula da extensão da vida podia aumentar suas vidas em meio século. Zalfend recebeu um total de 3 pílulas da extensão da vida, e seu uso só seria útil se tomadas apenas uma vez. Zalfend era apenas um adolescente, e a pílula da extensão da vida não era tão tentadora para ele. Foi Mestre Eyun, cuja idade ultrapassara 100 anos, que ficou comovido com a pílula da extensão da vida. Zalfend sorriu levemente e deu uma pílula a Mestre Eyun, guardando as outras 2 para seus pais. Mestre Eyun estava cheio de gratidão e comeu-a imediatamente. Havia também 1 ou 2 itens que Zalfend não precisava, mas Mestre Eyun tinha uso para eles, então Zalfend deu-os a ele. A gratidão e admiração do Mestre Eyun vinham do fundo de seu coração. Antes disso, ele fora sequestrado pelo bandido do leque voador, e este não lhe dera nada. No entanto, Zalfend deu-lhe vários itens preciosos, incluindo uma pílula da extensão da vida. Depois que os itens dentro do caixão de cristal foram completamente vasculhados, Zalfend voltou seu olhar para a Bíblia preciosa da flor mística selada no topo do caixão de cristal. Há alguma outra maneira de pegar esta Bíblia preciosa da flor mística? Zalfend perguntou. Nenhuma. Mestre Eyun balançou a cabeça. A Bíblia preciosa da flor mística precisava de um material único para ser aberta. Não importava o quão habilidoso alguém fosse em mecanismos. Sangue de Yin. Zalfend pensou nisso e imediatamente desistiu. Embora a Bíblia preciosa da flor mística fosse preciosa, não era tão grande quanto sua herança do relâmpago. No entanto, precisamos abrir a Bíblia preciosa da flor mística para abrir um caminho para o mundo exterior, ou então teremos que esperar 49 dias até que a caverna de água e lua chegue à superfície. Mestre Eyun continuou. Ouvindo isso, Zalfend não pôde evitar refletir. Depois que chegaram ao terceiro andar, não havia mais portas, e a entrada por onde vieram fechará-se automaticamente, sem deixar caminho de retirada. Isso significava que eles não poderiam sair se não abrissem um caminho. Bem, sem decisão, como alguém pode encontrar verdadeira fortuna? Zalfend só pôde aceitar isso. Isso era algo mais que ele não esperava. O primeiro foi que a Bíblia preciosa da flor mística precisava do sangue de Yin para ser aberta, e o segundo foi que eles não podiam sair pelo caminho por onde entraram. Se você puder refinar o lótus precioso das 3 flores e se preparar, poderá resistir àqueles no reino do espírito verdadeiro. Mestre Eyun sugeriu preocupado. Ok. Zalfend acenou com a cabeça e ouviu Mestre Eyun enquanto refinava o lótus precioso das 3 flores. Em sua forma original, o lótus precioso das 3 flores tinha o tamanho de uma palma. No entanto, quando usado, podia expandir-se para meio metro. Na realidade, Mestre Eyun estava preocupado se Zalfend realmente poderia refinar o lótus precioso das 3 flores ou não. Para refinar o lótus precioso das 3 flores, era preciso possuir um forte sentido espiritual e ter cultivado uma certa habilidade ou possuir um poder de linhagem sanguínea. Zalfend refinou o lótus precioso das 3 flores sem problemas. Seu nível de energia mental era comparável ao daqueles no reino do espírito verdadeiro, e seu sentido espiritual não era muito mais fraco do que o deles. Era só que ele não o usava com frequência. O olho espiritual divino aumentou a velocidade de refinamento do item várias vezes, e em termos de poder de linhagem sanguínea, ele tinha uma linhagem sanguínea antiga dentro dele que até o senhor da cidade do lago inundado admirava. Portanto, Zalfend atingira os requisitos mínimos e podia refinar em um ritmo mais rápido devido ao seu olho espiritual divino. 2 dias depois, Zalfend refinou com sucesso o lótus precioso das 3 flores. O lótus precioso das 3 flores expandiu-se para meio metro de comprimento, e as 3 pétalas azul, vermelha e roxa envolveram Zalfend, protegendo-o. Zalfend então pediu a Mestre Eyun que o atacasse com toda a sua força. As pétalas ao redor entrelaçaram-se e dissolveram o ataque. Zalfend sentou-se no centro, completamente ileso. O lótus precioso das 3 flores podia até acomodar 2 pessoas dentro e, assim, criar uma defesa mais forte com sua força verdadeira, além de durar mais tempo.
O lótus precioso das 3 flores também era extremamente rápido, mas infelizmente não podia ser utilizado neste momento. Depois de refinar o lótus precioso das 3 flores, você poderá lutar contra um especialista do reino do espírito verdadeiro, mas será perigoso contra 2. Mestre Yun tinha uma expressão solene. Ainda tenho espaço para melhorar. Zhao Feng sorriu levemente enquanto se sentava no lótus precioso das 3 flores para cultivar. O lótus precioso das 3 flores liberava um aroma que podia reunir Qi-Yuan terrestre celestial e ajudar no cultivo. Zhao Feng tomou outro gole pequeno do líquido sagrado das 100 flores e começou a cultivar mais uma vez. Meio-dia depois, o cultivo de Zhao Feng alcançara o auge do 7º céu, e sua força verdadeira circulava suavemente. Nesse momento, só restava 1/3 do frasco. Zhao Feng engoliu tudo e consumiu algumas outras pílulas raras. O gatinho ladrão também começou a consumir insanamente as preciosas pílulas espirituais. Olhando para as ações loucas do humano e do gato, Mestre Yun não pôde evitar suar frio. A quantidade de pílulas espirituais consumidas aqui poderia fazer com que cultivadores normais explodissem ou, de outra forma, criassem instabilidade. No entanto, Zhao Feng e o gatinho ladrão não podiam ser explicados com normalidade. O próprio gatinho ladrão era inexplicável. O nível de energia mental de Zhao Feng era comparável ao daqueles no reino do espírito verdadeiro. Não haveria muito problema se ele alcançasse o reino do espírito verdadeiro. 3 dias depois, uma parte da força verdadeira no corpo de Zhao Feng transformará-se no Qi do espírito verdadeiro. Terceiro andar do caixão de bronze púrpura. Um jovem de cabelo azul sentava-se em um lótus de 3 pétalas coloridas e vestia a armadura mística do céu Lu. Ele parecia extremamente bonito, e o leve azul em seu olho esquerdo fazia parecer um pouco frio. Nesse momento, uma aura fraca de meio passo para o reino do espírito verdadeiro começou a emanar de Zhao Feng. A única diferença entre o 7º céu e o meio passo para o reino do espírito verdadeiro era o fato de que este último tinha o Qi de meio passo para o espírito verdadeiro. Mesmo que apenas um fio de força verdadeira fosse convertido em Qi de meio passo para o espírito verdadeiro, ainda significava que eles haviam alcançado o outro estágio. Ter o lótus precioso das 3 flores significava que a eficiência de Zhao Feng em utilizar o líquido sagrado das 100 flores havia atingido o máximo. Os olhos do mestre Yun estavam cheios de complexidade e admiração. Usando essas chances, Zhao Feng dera um passo que muitos não conseguiam dar em dezenas de anos, e isso não se baseava apenas em sorte. Das garras de 3 especialistas do reino do espírito verdadeiros, Zhao Feng roubará mestre Yun e levará todos os tesouros do 3º andar. Poderia-se dizer que era como roubar comida de um tigre. O lótus precioso das 3 flores é realmente um grande item. Meu nível de energia mental já era alto originalmente, e com isso, pude compreender ainda mais. Zhao Feng abriu lentamente os olhos. O Qi de meio passo para o espírito verdadeiro continuou se convertendo dentro de seu corpo. O nível de energia mental de Zhao Feng era comparável ao do reino do espírito verdadeiro e podia absorver Qi-Yuan terrestre celestial. Com o lótus precioso das 3 flores, era como adicionar asas a um tigre. Mestre Yun observou o cultivo de Zhao Feng aumentar. O que mais o surpreendeu foi que o controle de Zhao Feng sobre seu Qi de meio passo para o espírito verdadeiro era suave, sem instabilidades. O brilho ocasional nos olhos de Zhao Feng criava mais pressão do que qualquer outro cultivador de meio passo para o reino do espírito verdadeiro que Mestre Yun já vira. Ele podia ver que Zhao Feng estava fazendo o possível para ocultar sua aura. Meio-dia depois, o Qi de meio passo para o espírito verdadeiro de Zhao Feng atingira 10%. Tal velocidade aterrorizante deixou Mestre Yun pasmo. Se você tem um poder de linhagem sanguínea, mas não um sentido espiritual forte o suficiente, não é possível refinar o lótus precioso das 3 flores. Mesmo que você tivesse o lótus precioso das 3 flores e o líquido sagrado das 100 flores, a taxa de conversão do Qi de meio passo para o espírito verdadeiro não poderia ser tão rápida. Será que você possui o lendário corpo espiritual celestial? Mestre Yun inspirou fundo e trouxe à tona suas suspeitas. O corpo espiritual celestial era o tipo de corpo mais talentoso, e apenas tal corpo seria capaz de cultivar tão rapidamente. Se eu tivesse um corpo espiritual celestial, provavelmente não estaria mais no reino ascensionado. Zhao Feng balançou a cabeça e sorriu. Deixando de lado o corpo espiritual celestial, até mesmo um corpo espiritual terrestre de alto nível tinha chance de alcançar o reino do espírito verdadeiro antes dos 20 anos. Ele não explicou, e seu nível de energia mental subiu abruptamente, fazendo com que o Qi-Yuan terrestre celestial nas proximidades se tornasse mais ativo. A energia mental do mestre Yun de repente sentiu-se suprimida. Sua energia mental é comparável àqueles no verdadeiro reino humano. Não é à toa que você conseguiu refinar o lótus precioso das 3 flores e converter seu Qi de meio passo para o espírito verdadeiro tão rapidamente. Mestre Yun finalmente entendeu. Se o nível de energia mental de alguém excedesse seu cultivo, então sua velocidade de cultivo não poderia ser medida por meios normais. Isso era como fazer um especialista do reino do espírito verdadeiro recomeçar o cultivo desde o início.
Eles cultivariam a um ritmo de 1000 quilômetros. Já se passaram 5 a 6 dias. As outras 3 partes ainda não chegaram. Zhao Feng mudou de assunto enquanto desviava seu olhar para as outras 3 portas. De acordo com os cálculos do mestre Yun, essas pessoas precisariam de 5 a 10 dias para chegar aqui. Isso era uma coisa boa para Zhao Feng, pois dava a ele mais tempo para se preparar e cultivar. O gatinho ladrão rolou do ombro de Zhao Feng enquanto dormia. Sua pequena barriga projetava-se de maneira fofa. Esse gato comeu demais. Zhao Feng suspirou e colocou o gatinho ladrão de volta em sua bolsa de animais espirituais. Mestre Yun encarou o gatinho ladrão com o coração batendo forte. Ele comera demais. O número de pílulas espirituais que consumira poderia fazer vários cultivadores no reino do espírito verdadeiro explodir, mas tudo que o gatinho ladrão fez foi cair no sono. O olho espiritual divino de Zhao Feng podia ver as pílulas espirituais no corpo do gatinho se converterem em um ritmo rápido, mas o fato em comum era que o gatinho ladrão nunca crescia de tamanho. Zhao Feng também não sabia a força exata do gatinho ladrão, mas não deveria haver problema para ele brincar com alguns especialistas de meio passo para o reino do espírito verdadeiro. Parecia que o gatinho ladrão não despertaria por um período de tempo. Seu corpo estava em sono profundo e passava por algumas mudanças, semelhantes a como Zhao Feng estivera no rio. Sim. Irmão mais novo, qual foi o pedido do pirata da lua d'água? Mestre Yun não pôde suprimir sua curiosidade. Afinal, o pirata da lua d'água era uma figura lendária no grande país do céu. Que pedido ele faria? Esse pedido estava contido dentro do lótus precioso das 3 flores, e depois de refiná-los, Zhao Feng sabia a resposta. Este pedido está relacionado à Imperatriz Qin. Zhao Feng pausou, como se não quisesse falar mais. Atualmente, tanto a carta do primeiro ancião quanto o pedido do pirata da lua d'água precisavam que Zhao Feng encontrasse a Imperatriz Qin. Que tipo de pessoa era a Imperatriz Qin? O coração de Zhao Feng estava cheio de expectativa e cautela, mas não importava o que fosse, essa era sua missão. Enquanto Zhao Feng cultivava, as outras 3 partes estavam resolvendo as passagens. As 9 salas no lado oeste. Esta é a sala final. Só mais um passo até chegarmos ao 3º andar. O rosto do bandido do leque voador estava cheio de fadiga e empolgação. Irmão marcial mais velho, só mais um passo e podemos recuperar tudo. O rosto da beleza vestida de flores estava cheio de expectativa. Seu ódio por Zhao Feng atingira um nível aterrorizante, e mesmo que Zhao Feng estivesse disposto a entregar tudo e se render, eles ainda o torturariam até a morte. Ao mesmo tempo, as partes do Mestre Bi e do Pirata Calvo do Sangue Cortado estavam todas em suas respectivas 9ª salas, fazendo o possível para resolver os mecanismos. Mesmo que aquele desgraçado de cabelo azul consiga os tesouros, ele não será capaz de escapar. O daoísta de robes azuis falou sombriamente enquanto a 9ª sala estava prestes a ser resolvida. A 9ª sala do lado sul. Mestre Bi, depois que entrarmos, podemos não causar problemas ao irmão Feng. Bi Qiaoyu suplicou. Qiaoyu, você pensa de maneira muito simples. Mesmo que não nos tornemos inimigos dele, o bandido do leque voador o deixará ir. O ganancioso e notório pirata calvo do sangue cortado o deixará ir. Mestre Bi balançou a cabeça enquanto falava. Ouvindo isso, a expressão de Bi Qiaoyu ficou sombria, pois ela não foi capaz de rebater. Isso mesmo, o lado mais forte no momento ainda era o do bandido do leque voador. Se Mestre Bi e o pirata calvo do sangue cortado não cooperassem, provavelmente já estariam mortos. Infelizmente, um jovem prodígio como ele. Mestre Bi falou com arrependimento. Ele começava a se arrepender de não ter usado Zhao Feng corretamente, caso contrário, poderia ter sido ele controlando a situação. Mas nessa situação, Zhao Feng precisava morrer. A velocidade de cada parte atingira seu máximo, mas o lado mais rápido era o do pirata calvo do sangue cortado. O daoísta de robes azuis era um ladrão de túmulos e tinha experiência em mecanismos. Trabalhando com o pirata calvo do sangue cortado, eles tinham um pouco mais de velocidade. A porta norte abriu-se, e o pirata calvo do sangue cortado, o daoísta de robes azuis e outro meio passo para o reino do espírito verdadeiro entraram no 3º andar. Zhao Feng. Os 3 fixaram-se na figura no meio. Um jovem de cabelo azul vestindo a armadura mística do céu lua azul e branca sentava-se no topo do lótus precioso das 3 flores. Além dele, havia também um ancião baixo sentado atrás de Zhao Feng. Olhando para o caixão de cristal vazio e o cadáver solitário, as expressões do pirata calvo do sangue cortado e companhia mudaram drasticamente. O lótus precioso das 3 flores, a Bíblia preciosa da flor mística. Esse desgraçado levou tudo. O pirata calvo do sangue cortado e o daoísta de robes azuis revelaram expressões de ganância e choque antes que se transformassem em empolgação e alegria. Rápido! Matem-no e peguem os itens. Os 3 correram em direção a Zhao Feng. Eles sabiam da força de Zhao Feng.
Ele era mais forte que especialistas normais de meio passo para o reino do Espírito Verdadeiro, e agora que tinham um especialista do reino do Espírito Verdadeiro e dois de meio passo como apoio, os três poderiam facilmente matá-lo. O pirata calvo do sangue cortado saltou em direção a Zhaofeng e desferiu um ataque crítico. A aura do reino do Espírito Verdadeiro naquele instante fez com que Mestre Yun não conseguisse respirar. Zhaofeng sentou-se no lótus precioso das três flores com uma expressão zombeteira. O lótus precioso das três flores estendeu suas pétalas azul, roxa e vermelha e formou uma luz de três cores que protegeu Zhaofeng e Mestre Yun. Os ataques caóticos atingiram o lótus precioso das três flores. No entanto, este último estava estável como o Monte Tai. Zhaofeng sentou-se no lótus e não se moveu. A armadura mística do céu Lu que ele vestia ondulou levemente. Como isso era possível? Os olhos do pirata calvo do sangue cortado e companhia quase saltaram. Os ataques dos três combinados feririam, se não matassem, um especialista do reino do Espírito Verdadeiro, mas o jovem sentado no lótus precioso das três flores estava completamente ileso. O lótus precioso das três flores é realmente digno de ser um item precioso do caminho maligno. Naquela época, o pirata da lua d'água confiou nele para escapar das perseguições de especialistas do verdadeiro reino de Senhor. Mestre Yun suspirou de alegria. Ele tinha que admitir, subestimar o lótus precioso das três flores. O fato de que ele tinha que ser colocado no terceiro andar mostrava sua importância. Como ele conseguiu refinar o lótus precioso das três flores? O daoísta de robes azuis rugiu com descrença. Os três então desencadearam uma tempestade de ataques frenéticos, mas não conseguiram quebrar sua defesa. Se estivessem do lado de fora, o lótus precioso das três flores já teria voado. Que diabos? De repente me sinto cansado. Eu realmente quero dormir. As pálpebras do pirata de meio passo para o reino do Espírito Verdadeiro ficaram pesadas enquanto seu corpo balançava. Até o daoísta de robes azuis sentiu-se extremamente cansado. Quanto mais atacamos, mais cansados nos sentimos. Este é o aroma de suporte do lótus precioso das três flores. As expressões dos três mudaram enquanto recuavam rapidamente. O lótus precioso das três flores era um item sagrado do caminho maligno que podia liberar três aromas além de voar e defender. Esse aroma era algo que até aqueles no reino do Espírito Verdadeiro não podiam resistir totalmente. Neste momento, cautela, relutância, choque, ganância. Diferentes expressões cruzavam os rostos do pirata calvo do sangue cortado e seus companheiros. O jovem diante deles havia levado tudo do terceiro andar. Se o matassem, obteriam a essência do tesouro da lua d'água. No entanto, esse também era o problema. Um especialista do verdadeiro espírito e 2 meio passos para o verdadeiro espírito não conseguiam derrotar esse garoto. Ele é apenas um inseto no sétimo céu. Espere. Quando ele alcançou o meio passo para o verdadeiro espírito? O pirata calvo do sangue cortado e o daoísta vestido de azul estavam cheios de arrependimento e relutância. Zhaofeng permaneceu imóvel sobre o lótus três flores, cultivando. A defesa do lótus três flores é mais forte do que o esperado. Mestre Yun ficou aliviado. Pouco antes, Zhaofeng usará o lótus para proteger os dois antes de liberar o aroma hipnótico, forçando os três a recuarem temporariamente. Zhaofeng, sugiro que você entregue os tesouros do terceiro andar, incluindo o lótus três flores. Caso contrário, quando o Mestre Bi e o bandido do leque voador chegarem, você não resistirá aos três de nós. Se juntar a nós, podemos poupar sua vida. O pirata calvo do sangue cortado e o daoísta vestido de azul ameaçaram. Zhaofeng nem se deu ao trabalho de ouvi-los, usando todo o seu tempo para digerir o líquido sagrado das 100 flores e converter seu ki de meio passo para o verdadeiro espírito. A cada segundo, seu ki se aproximava mais do verdadeiro espírito. As ações de Zhaofeng enfureceram pirata calvo do sangue cortado e seus companheiros. Garoto de cabelo azul, não pense que só porque tem o lótus três flores, não podemos fazer nada contra você. Um brilho frio e brutal surgiu nos olhos de Águia Careca quando uma espada de sangue de nível espiritual apareceu em sua mão. Com a ajuda da arma espiritual, seus ataques se intensificaram enquanto ele saltava em direção a Zhaofeng. Mais uma vez, Zhaofeng usou o lótus três flores para liberar o aroma hipnótico e as três pétalas para se proteger, junto do Mestre Yun. Os ataques do pirata calvo do sangue cortado desta vez foram mais ferozes, e a luz das três pétalas que protegiam Zhaofeng enfraqueceu um pouco. No entanto, quanto mais Águia Careca lutava, mais cansado ficava, então recuou após um tempo. Precisamos de pelo menos 2 do verdadeiro espírito cooperando para quebrar a defesa. Por sorte, ele ainda não alcançou o verdadeiro espírito. Caso contrário, nem 3 especialistas do verdadeiro espírito poderiam fazer algo contra ele. As expressões do pirata calvo do sangue cortado mudavam constantemente enquanto ele discutia com o daoísta vestido de azul. Pela situação atual, parecia que um verdadeiro espírito sozinho não era páreo para Zhaofeng. Mestre Yun enviou uma mensagem com preocupação nos olhos.
Mesmo com minha ajuda, só podemos resistir a dois do verdadeiro espírito por um tempo. Além disso, o bandido do leque voador tem força próxima do verdadeiro reino místico. Se os três atacarem juntos. Embora o Lotus Três Flores fosse poderoso, seu poder dependia do usuário. Zhao Feng ignorou as preocupações do mestre Yun. Vendo que não podiam fazer nada contra Zhao Feng, pirata calvo do sangue cortado voltou sua atenção para a Bíblia Sagrada das Flores Místicas. Deve haver algo especial nela, já que nem Zhao Feng nem o mestre de mecanismos conseguiram obtê-la. O daoísta vestido de azul falou em tom calculista. Os três inspecionaram e descobriram o problema da Bíblia Sagrada das Flores Místicas. Falta um recurso para obtê-la, ou teremos que esperar 49 dias. A expressão do daoísta ficou sombria. O que precisamos? Pirata calvo do sangue cortado perguntou irritado. Ter um item tão próximo, mas inacessível, era frustrante. O cristal místico diz que é necessário o sangue de Yin. Ao mencionar isso, o daoísta quase começou a praguejar. Neste lugar miserável, onde encontrariam uma virgem com um corpo especial? A porta do oeste se abriu. Lotus Três Flores. Bíblia Sagrada das Flores Místicas. O bandido do leque voador e a beldade vestida de flores entraram no terceiro andar com olhares gananciosos, examinando Zhao Feng e a Bíblia selada no cristal místico. Jovem, morra! O bandido do leque voador brandiu o leque de pêssego divino de água e lua em direção a Zhao Feng. Seu ataque era metade mais forte que o do pirata calvo do sangue cortado. A luz que envolvia Zhao Feng e Mestre Yun começou a desaparecer rapidamente. O bandido do leque voador tinha força próxima do verdadeiro reino místico e, por possuir um dos 4 tesouros de água e lua, o leque de pêssego divino, podia suprimir 2 do verdadeiro espírito ao mesmo tempo. Neste momento crítico, Mestre Yun colocou a mão no ombro de Zhao Feng e transferiu seu próprio Ki de meio passo para o verdadeiro espírito. O Lotus Três Flores brilhou novamente. Mestre Yun, você definitivamente foi envenenado pelo meu veneno das 9 mortes. Ao mesmo tempo, Zhao Feng liberou o hipnotizante e também induziu um aroma de sil. Os aromas do Lotus Três Flores podiam atingir a energia mental, e sua força dependia da resistência mental do oponente. Como você refinou o Lotus Três Flores e liberou 2 de seus aromas? O bandido do leque voador recuou, chocado. Embora ele resistisse, a beldade ao seu lado não conseguiu e começou a se despir, lançando-se sobre ele. Pirata calvo do sangue cortado observou de lado, sem interferir. Se o bandido do leque voador obtiver o Lotus Três Flores, mesmo que eu me una a Mestre Bi, morreremos. Ele pensou. Nesse momento, a porta do sul se abriu. A situação no terceiro andar surpreendeu Mestre Bi. Zhao Feng estava no centro, mas o bandido do leque voador e a águia careca não o atacavam, parecendo cautelosos. Com a chegada dos 3 do verdadeiro espírito, a situação se complicou. Posso matar esse garoto sozinho, pagando um preço, mas com esses 2 aqui. O bandido do leque voador observou os outros 2. Mestre Bi e pirata calvo do sangue cortado só resistiriam a ele se cooperassem. Zhao Feng continuou cultivando, imperturbável. Mestre Yun estava coberto de suor frio. Se os 3 do verdadeiro espírito atacassem juntos, eles Zhao Feng não durariam 10 respirações. Oh! A Bíblia Sagrada das Flores Místicas precisa do sangue de Yin. Os olhos do Mestre Bi brilharam. Esse requisito não era fácil de cumprir. A beldade com o bandido do leque voador certamente não era virgem, vindo do caminho das 100 flores da seita maligna. Essa garota. O daoísta vestido de azul e pirata calvo do sangue cortado olharam para Bi Qiaoyu. O bandido do leque voador também percebeu e seus olhos brilharam. Bi Qiaoyu tinha apenas 13 anos, pura e inocente. O bandido, que já dormira com incontáveis mulheres, sabia que ela era virgem. Velho Bi, você é cheio de esquemas. Por que não deixa que eu tome a virgindade dela? Pirata calvo do sangue cortado riu. Águia careca seria gentil? Moça, relaxe, vou lhe mostrar algo que nunca experimentou. O bandido do leque voador disse, abanando o leque. Vocês. Sob os olhares dos 2 bandidos, o rosto de Bi Qiaoyu empalideceu. Mestre Bi, você. O líder da família Bi protegeu a filha, sua expressão tensa. Bi Qiaoyu foi enviada para aprender mecanismos desde jovem, e Mestre Bi sugerira trazê-la para o tesouro pirata da Lua d'Água. Ela cumpria os requisitos do corpo único, uma coincidência. Qiaoyu, este é seu destino. Quando o pirata da Lua d'Água criou este lugar, seu destino foi selado. Quem mandou você ter um corpo em extremo? Mestre Bi suspirou. O rosto de Bi Qiaoyu ficou cinza, seu corpo magro tremendo. Ela não conseguia imaginar o que a aguardava. Desde seu nascimento, Mestre Bi decidirá seu destino. Na época, muitos especialistas foram forçados a cavar o túmulo do pirata da Lua d'Água.
Depois, quase todos foram mortos, mas um ou dois escaparam, morrendo logo após por envenenamento, mas ainda assim divulgaram algumas informações. Pirata Calvo do Sangue Cortado olhou para Mestre B. Sim, um deles era meu irmão, mas ele morreu envenenado. Conheço alguns segredos do tesouro, como os requisitos para abrir a Bíblia Sagrada das Flores Místicas. Mestre B explicou. Apenas 2 dos escavadores escaparam, um sendo o irmão do Mestre B. O outro desenhou um mapa antes de morrer, encontrado 100 anos depois por Pirata Calvo do Sangue Cortado. Assim surgira a situação atual. Que história interessante! Agora precisamos discutir como lidar com esse garoto de cabelo azul e como dividir o tesouro. O jovem vestido em brocado sorriu. Todos os requisitos estavam cumpridos, e Zalfeng só podia se defender. Quando os 3 cooperassem, derrotá-lo seria fácil. Além disso, Bi Qiaoyu, o requisito da Bíblia, não era problema, apenas uma questão de quem. Precisamos matar esse garoto primeiro, ou quando a Bíblia for obtida e a passagem aparecer, ele fugirá. O daoísta vestido de azul falou sorrateiramente. Todos concordaram, assustados com a astúcia do jovem. Esse garoto quer que nós peguemos a Bíblia para que ele escape com o Lótus 3 flores pela passagem que surgirá. A expressão do Mestre Bi escureceu. Zalfeng quase cuspiu sangue com a acusação. Ele não fizera nada, mas agora o culpavam. Até Mestre Yun duvidava. Todos sabiam como Zalfeng virara o jogo antes. O que fazemos agora? Mestre Yun sentiu o coração acelerar. Os 3 do verdadeiro espírito se aproximavam lentamente. Eu ia brincar com eles um pouco, mas parece que o plano precisa mudar. Zalfeng olhou para Bi Qiaoyu, tremendo no canto. Ela o ajudara antes, levando-o a essa oportunidade. Agora, era sua vez de retribuir e mudar seus planos. Salvar Bi Qiaoyu. A batalha pelo tesouro de Água e Lua atingira seu clímax. Os 3 do verdadeiro espírito decidiram eliminar Zalfeng primeiro. Atrás deles, o daoísta vestido de azul, a beldade vestida de flores e um dos piratas nocautearam o líder da família Bi. Bi Qiaoyu foi imobilizada, incapaz até de cometer suicídio. Essa situação beneficiava a todos os 3 lados. Primeiro matamos esse garoto, dividimos os outros itens e depois decidimos quem fica com a Bíblia Sagrada das Flores Místicas, disse o bandido do leque voador. Ele decidirá matar Zalfeng e obter o Lótus 3 flores a qualquer custo. Mesmo ferido, com o leque de pêssego divino como arma ofensiva e o Lótus 3 flores como defesa, ele seria invencível. O que fazemos? Mestre Yun estava como uma formiga no formigueiro. Embora Zalfeng tivesse alcançado meio passo para o verdadeiro espírito e refinado Lótus 3 flores, ainda não era suficiente para resistir aos 3 do verdadeiro espírito juntos, a menos que ele próprio alcançasse o verdadeiro espírito. Finalmente, Zalfeng se levantou lentamente e removeu a tapa-olho. Uma aura de meio passo para o verdadeiro espírito emanou dele, mas com uma qualidade indescritível. Seu ki de meio passo para o verdadeiro espírito alcançou 10 a 20%. Os olhos do Mestre Yun brilharam, mas logo se apagaram. Ele balançou a cabeça amargamente, não adiantava. Em termos de cultivos, Zalfeng estava no mesmo nível que Mestre Yun. Mas mesmo com 90% do ki de meio passo, ainda não era o verdadeiro espírito. Garoto de cabelo azul, ainda quer resistir? O pirata calvo do sangue cortado lambeu os lábios. Pode revelar todas as suas cartas agora. O bandido do leque voador não demonstrava medo algum. Mestre Bi permanecia impassível, mas ainda cauteloso. O rosto de Zalfeng era controlado, sua expressão inalterada desde que entrará no tesouro da lua d'água. Zalfeng fundiu seu ki de meio passo para o verdadeiro espírito no Lótus 3 flores. As 3 pétalas brilharam instantaneamente, protegendo Zalfeng e Mestre Yun. Mestre Yun sorriu amargamente e transferiu sua força verdadeira para o corpo de Zalfeng. Mestre, pode resgatar a senhorita Bi na hora certa? A voz de Zalfeng ecoou na mente do Mestre Yun. Se eu for resgatá-la, o que você fará? Além disso, não sou páreo para o daoísta vestido de azul e os outros. Mestre Yun quase cuspiu sangue. Eu cuido de tudo. Apenas me obedeça. A voz de Zalfeng se calou. Os ataques dos 3 do verdadeiro espírito atingiram Zalfeng. A luz do Lótus 3 flores enfraqueceu um pouco. Se continuassem assim, não resistiriam nem por alguns instantes. Foi então que Zalfeng agiu. Ele inspirou profundamente, e seu olho esquerdo azul claro transformou-se em um abismo sem fim de gelo. O frio penetrante alcançava o nível da energia mental. Os 3 do verdadeiro espírito sentiram instantaneamente uma calafrio, que os deixou inquietos. Com minha base de cultivo de meio passo para o verdadeiro espírito, meu nível de energia mental é totalmente comparável ao verdadeiro espírito. E com o olho espiritual de Deus atacando, sou imbatível dentro do meu nível. O olho cristalino de Zalfeng emitiu uma luz gélida que chegava aos ossos. Mestre Bi e pirata calvo do sangue cortado congelaram.
Os dois se debateram, mas logo foram dominados por mortalidade e ganância infinita. Matem! Pirata Calvo do Sangue Cortado e Mestre Bi saltaram contra o bandido do leque voador, o mais forte. Vocês dois! O bandido do leque voador gritou, forçado a parar de atacar Zhaofeng para enfrentar os ataques frenéticos do Mestre Bi e Pirata Calvo do Sangue Cortado. Tudo virou caos. Mestre Bi e Pirata Calvo do Sangue Cortado, fora de si, atacavam o bandido do leque voador, que só podia revidar com seu leque de pêssego divino. O que está acontecendo? Mestre Yun estava pasmo. Por que Mestre Bi e Pirata Calvo do Sangue Cortado atacariam o bandido do leque voador? Sobre o Lótus Três Flores, Zhaofeng estava de pé, uma mão nas costas, seu cabelo azul esvoaçando selvagemente, sua expressão fria. A outra mão pairou no ar, como se controlasse o céu e a terra. Seu olho esquerdo transbordava frieza, capaz até de congelar o espaço. Quem olhasse de perto veria uma luz azul estranha nos olhos do Mestre Bi e Pirata Calvo do Sangue Cortado. O nível de energia mental deles é semelhante ao meu, mas foram corrompidos pela ganância, então as ilusões mentais do meu olho espiritual são muito mais eficazes. Um sorriso frio apareceu no rosto de Zhaofeng. Em condições normais, um olhar bastaria para vencer, mas a situação atual não era simples. O nível mental do bandido do leque voador era superior ao de Zhaofeng, próximo do verdadeiro reino místico. Atacá-lo teria baixa chance de sucesso. Por isso, os próximos alvos foram Mestre Bi e Pirata Calvo do Sangue Cortado. Como você pode controlá-los com sua linhagem ocular? Espera, seu nível mental alcançou o verdadeiro humano. O bandido do leque voador exclamou, inspirando friamente. Naquele instante, ele entenderá que o inimigo mais forte ali não era Mestre Bi nem Pirata Calvo do Sangue Cortado. Era o jovem diante dele. Mestre Yun entendeu, e choque tomou seu rosto, logo substituído por alegria. Ele percebeu por que Zhaofeng dissera que controlaria a situação dali em diante. Exato. Zhaofeng controlara a situação. Não só obtivera a essência do tesouro e refinar o Lótus Três Flores, como também dominar o cenário. Como você controlou dois do verdadeiro espírito? Mestre Yun perguntou, incrédulo. Na verdade, Zhaofeng não podia controlar dois do verdadeiro espírito simultaneamente. Era um tipo de sedução, usando o coração dos oponentes contra eles. Se Mestre Bi e Pirata Calvo do Sangue Cortado não fossem gananciosos, não seriam afetados. Além disso, os três aromas do Lótus Três Flores ajudaram. O que você está fazendo? A voz de Zhaofeng soou em sua mente. Sim. Mestre Yun voltou à realidade, ele devia resgatar Bi Qiaoyu, mas o problema era que ela estava capturada por 3 meio passos para o verdadeiro espírito. Entre eles, Mestre Yun era o mais fraco. Como ajudá-la? No canto, o daoísta vestido de azul e a beldade vestida de flores olhavam a cena, incrédulos. Foi então que Mestre Yun agiu. O daoísta vestido de azul e os outros ajoelharam-se. Os três suavam frio, extremamente exaustos, como se tivessem sido torturados por dias. Mestre Yun ficou pasmo, mas, do ângulo de Bi Qiaoyu, tudo estava claro. Tudo o que Zhaofeng fizera foi olhar, e os 3 meio passos para o verdadeiro espírito perderam a capacidade de lutar. Que tipo de método era aquele? Bi Qiaoyu olhou para o jovem, que parecia um príncipe de seus sonhos, e seu coração estremeceu. Ele definitivamente quer meu sangue de yin para obter a Bíblia Sagrada das Flores Místicas. Bi Qiaoyu entristeceu-se, mas preferia dar a esse jovem do que aos bandidos. Nesse momento, seus pensamentos giraram, e a situação mudou novamente. Por ter multitarefado e eliminado o daoísta vestido de azul e os outros, os dois do verdadeiro espírito recuperaram a consciência. HU! Zhaofeng inspirou fundo, circulando seu olho espiritual ao máximo enquanto liberava o aroma hipnótico do Lótus Três Flores. Vem! O Lótus Três Flores sob Zhaofeng brilhou, levando-o até a Bíblia Sagrada das Flores Místicas. Agora, a Bíblia estava diante dele. Não! Esse garoto quer a Bíblia! A expressão do bandido do leque voador mudou drasticamente. Ele viu Mestre Yun levar Bi Qiaoyu para Zhaofeng. Usando os aromas e o poder do olho espiritual, Zhaofeng contivera o bandido do leque voador. Bi Qiaoyu olhou para o jovem de cabelo azul com olhos marejados. Zhaofeng nem precisou usar força, um dos aromas induzia o cio, algo que afetava até o verdadeiro espírito. No entanto, Bi Qiaoyu já se preparara mentalmente. Esse jovem tinha uma linhagem ocular e sangue nobre. Ele a salvara das garras dos tigres. Se realmente tivesse que perder a virgindade, escolheria Zhaofeng entre todos ali. Irmãozinho. Mestre Yun levou Bi Qiaoyu a Zhaofeng. Suas emoções eram complexas, agora, só precisavam tomar a virgindade dela para abrir a passagem e obter a Bíblia. Que tudo termine. Zhaofeng inspirou fundo e circulou seu ki de meio passo para o verdadeiro espírito, a herança do trovão e o poder de sua linhagem para a palma.
Arcos verdes de relâmpago condensaram-se em sua mão. Que termine. O golpe mais poderoso de Zhaofeng atingiu o cristal místico que selava a Bíblia. Todo o caixão de bronze púrpura tremeu. A quebra do cristal místico ativou mecanismos. Meu Deus! O que você fez? O bandido do leque voador sentiu a caverna desmoronar. Você! Mestre Yun estava atônito. O cadáver do pirata da lua d'água dissera que tentar pegar a Bíblia à força faria a caverna ruir. Toda a caverna de água e lua tremeu. O bandido do leque voador ficou pasmo, apontando para Zhaofeng com um dedo trêmulo. Quando o mestre Bi e pirata calvo do sangue cortado acordaram, também ficaram chocados. Bi Qiaoyu estava estupefata. Você, como ousa? Todos olhavam para Zhaofeng. Zhaofeng permaneceu impassível, pensando, tenho o Lotus 3 flores. Mesmo se este lugar ruir, tenho alta chance de escapar ileso. Agora, a Bíblia Sagrada das Flores Místicas estava em sua mão, mas com uma rachadura. O estranho era que, embora a caverna tremesse, não desmoronava. Fim dos capítulos do 294 ao 297. É isso, pessoal. Se gostou daquele like, deixe seu comentário e compartilhe. Vamos ficando por aqui. Até a próxima, e tchau!